Olá pessoal, olá. Sabe aquele momento em que a gente está pronto, preparado para sair de casa numa espécie de uma viagem, seja uma viagem curta ou maior? Organizamos malas, fizemos os preparativos e a gente está por sair de casa. Nessa hora, não sei vocês, mas muitas pessoas que eu ouço falar têm um certo sentimento estranho. É aquela pergunta que se faz assim: será que eu esqueci de alguma coisa? Você já se fez essa pergunta? Já teve medo de ter esquecido de algo ao sair de casa? Medo de esquecer. Eu queria destacar a importância de lembrar de algo muito específico. Mas, antes de falar da importância de lembrar, quero sublinhar aqui esse medo de esquecer que me referi há pouco. Uma peça de teatro, por exemplo, crianças, jovens, adultos preparam muitas falas. Quantos não sentem aquele medo de ter um branco, de esquecer das falas, de atrapalhar o teatro? Diante de uma prova, o aluno estuda as questões. Quem é aquele que não sente o certo receio de, na hora do vamos ver, esquecer de algo? Medo de esquecer. O destaque aqui, então, é o Salmo 103, destaque bíblico. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendize ou bendiga, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos benefícios, do cuidado, da bondade do Senhor. Esse é o destaque que quero dar neste versículo aqui e nessa necessidade que temos de sempre trazer não só à mente, mas também ao coração, a memória de que Deus é bom, completamente bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que de geração em geração vai a sua fidelidade. Como é importante lembrar isso e como é perigoso quando nós, passamos a esquecer, deixar isso de lado. Eu digo que, na verdade, a mente da gente vai enfraquecendo aos poucos e a gente esquece de uma série de coisas. Quem já não esqueceu o leite fervendo e deixou passar por cima? Quem já não deixou o feijão tempo demais no fogo? A gente esquece de coisas triviais. Onde deixei a chave? Onde está a carteira? Esquecimentos. Mas o salmista diz, uma coisa não podemos esquecer, nunca: a bondade e a misericórdia de Deus. E qual é o problema de esquecer disto? É bem sério. O problema é que, se por um lado o salmista diz e nos convida a bendizer, bendiga, bendizer, o contrário acontece quando passamos a esquecer da bondade de Deus. E qual que é o contrário de bendizer? Ora, o contrário é maldizer. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente deixa passar a memória, se esquece de perceber a bondade, as coisas boas que Deus coloca em nossa vida, o que a gente costuma fazer rapidamente? Costumamos a reclamar. E quantas reclamações o ser humano é capaz de trazer rapidamente? Lamentações, frustrações, dificuldades. Uma capacidade de observar aquilo que está errado. Isso está errado, isso está errado, isso não está certo. E assim vamos enfraquecendo. E por meio das nossas ações reclamatórias, o que a gente faz? A gente maldiz. Como assim, pastor? Eu não maldisse a Deus nenhuma vez, mas a verdade é que é bem assim que acontece, sim. Se você vive de queixas e lamentos, é como você dissesse, veja como Deus é ruim na minha vida. Olha só, como Deus é ruim, tudo tão difícil, tudo tão ruim, tudo tão errado. Percebe? E o que é a ênfase do Salmo 103? Bendize, ó minha alma, bendiga ao Senhor, não um mal dizer. Por isso a necessidade
de memorizar, de guardar na memória, de jamais esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Bom, já que eu estou falando em não esquecer, em guardar a memória, em recordar, vocês sabem que existem muitas técnicas, né, para a gente lembrar, não esquecer. Você usa alguma técnica? Algum tipo de situação? Tem gente que usa, né, folhetinhos, anota papelzinho, pendura na geladeira, anota quando tem que tomar um remédio. Outros usam hoje em dia aí os aplicativos de celulares, o alarme para lembrar, né? Agenda com as anotações. São várias técnicas para aprimorarmos a lembrança, para não deixarmos as coisas caírem no esquecimento. Eu menciono essas técnicas porque, de certa forma, me parece que o Salmo 103, o salmista usa uma técnica para trazer à memória a bondade de Deus. E que técnica é essa? Veja, no Salmo 103, a gente tem aqui a tradução na Nova Almeida atualizada que diz: bendiga minha alma o Senhor. Na segunda pessoa do singular, talvez seja: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Qual que é a técnica que ele está usando aqui? Ou melhor, vou fazer diferente a pergunta. Com quem que ele está conversando? Percebam, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Com quem que ele está falando? Ele está falando com a própria alma dele. Ele está dizendo para ele mesmo, em outras palavras, mas de uma maneira mais, não só romântica, mas mais íntima. Ele diz: eu estou falando para minha alma. Minha alma, não te esqueça da bondade de Deus. Minha alma, foque em bendizer o nome de Deus. Olha que técnica especial, mas é de fato um pouco estranha, porque não é só uma questão de mente. A mente da gente vai envelhecendo, a gente vai esquecendo. A questão é lembrar com a alma, com o coração. Por isso, chacoalhar a alma para que ela lembre, para que ela esteja atenta para a bondade e a misericórdia de nosso Deus. Mas ainda, causando uma estranheza, eu diria: mas como assim falar para a alma? E para deixar isso mais claro, eu quero mencionar que falar à alma é uma questão de reflexão maior, de usar a palavra de Deus, o Verbo eterno. Porque olha só, vou colocar para vocês aí um versículo bíblico de Hebreus 4:12 que eu abro aqui e leio para vocês. Diz assim: a palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão de alma, ó, a expressão alma, de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Texto de Hebreus 4:12. Notem, esse texto mostra de uma maneira muito impactante o poder que tem a palavra de Deus. O Verbo eterno, ele vai lá no nosso íntimo. O texto usa essa expressão de separar junta e medula. Usa a expressão de separar o corpo do espírito, a alma do espírito. Então, para lembrar a alma, para dizer para ela: bendize, ó minha alma, para usar essa técnica de memória, não é simplesmente uma autossugestão, não, é uma palavra dita por meio da palavra de Deus. Só ela chega de fato lá na nossa alma para torná-la apta a uma boa memória da bondade de Deus. Muito especial que isso aconteça. E o versículo ainda desafia a dizer: não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Que aí de novo aqui eu me pergunto: como assim? Deus faz tantas coisas por a gente, como é que vai ser possível de eu não esquecer de nenhum dos seus benefícios? Olha, só tem um jeito. A minha mente é bem limitada e eu facilmente me esqueceria. Mas por meio do dom da fé, que Deus liga em mim desde o batismo, eu posso me abraçar a toda essa bondade de Deus e posso tornar esse perdão que Deus dá para mim um presente de fato meu, me apropriar dele. Por isso eu faço isso por meio da fé.
E é nesse sentido que o apóstolo João escreve que a fé da gente vence o mundo. Não porque a força está em mim, mas porque por meio da fé eu me aproprio da força que vem de Deus. E aí eu posso dizer com o próprio apóstolo, tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que foca em maldizer, em esquecer a bondade de Deus, esse enfraquece, esse se entristece, esse é como se dissesse, nem vou tentar, porque não vou conseguir, porque Deus não é muito bom comigo. Agora, aquele que bendiz o nome e sabe da bênção, da bondade de Deus e da graça que se renova a cada manhã, esse se fortalece. Por isso essa é a palavra para você hoje, Salmo 103. Eu digo para a minha alma, bendize a minha alma ao Senhor. E eu digo para você, use a sua vida para bendizer o nome de Deus. E sabe que Deus é aquele que transforma mal em bem. Em Gênesis capítulo 50, versículo 15 e diante, José está no momento final de sua vida. José é aquele que foi vendido pelos irmãos, que foi tornado escravo no Egito, que passou por poucas e boas, muitas dificuldades. Ele continuou sempre bendizendo o nome de Deus. E Deus transformou todo o mal que os irmãos fizeram para ele em algo muito bom para ele. José tornou-se o governador do Egito. E na hora em que ele poderia vingar-se ou maldizer o nome de Deus, vingando-se dos seus irmãos, não. Ele disse, eu vou sustentar vocês, eu vou perdoar vocês, eu vou cuidar de vocês. Porque se Deus foi bom para mim, também eu vou ser bom para vocês. Se Deus me perdoa, também vou perdoar vocês. Que grande ênfase na nossa vida para tornar uma vida de bem dizer e de bênçãos, e não de maldições, de maldizeres. E aí eu queria concluir com uma palavra lá de Isaías 49. Já que falei aqui de lembrar, da necessidade, do medo de esquecer, lá em Isaías 49, no versículo de número 14, a gente lê que o povo de Deus reclamou com o Senhor. O povo de Sião, o povo de Deus disse, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Essa era a reclamação deles. Aí no versículo 15, o próprio Deus responde assim, será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama? Olha a pergunta de Deus. Será que uma mulher pode deixar de se compadecer do seu filho ainda no seu ventre? É como uma pergunta retórica que diz, claro que não, uma mãe sempre lembra, cuida do seu filho. Mas Deus diz assim, pois eu digo que ainda que esta mãe viesse a se esquecer de sua criança, o que é pouco provável, digamos assim, aí Deus diz, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Queridos, se a sugestão da palavra bíblica de hoje é não te esqueça dos benefícios e da bondade de Deus, mas ainda que nós nos percamos em nossas maldades, em nossas fraquezas e nos esqueçamos por um momento, Deus te diz, pois ainda que você fizer isso, eu jamais esquecerei de você. E ainda ele usa essa expressão porque o seu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. E vocês sabem que em Jesus as palmas divinas foram atravessadas por cravos, onde ele sofreu e morreu para perdoar todos os nossos pecados. Pois sempre que uma cruz está diante de nós, também ali está a memória do amor e do cuidado daquele que morreu e ressuscitou, vive e renova constantemente a sua bondade para com cada um de nós. Que essa lembrança nos dê força e nos encha de gratidão, hoje e sempre. Amém.